Tudo bem? Tudo bom, Isadora? Tudo certinho. Tudo bem, chegar um pouquinho para trás, estava muito perto. Tá ótimo. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Isadora Farias Costa, sou acadêmica de medicina do oitavo período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e sou membro da Liga, da Lapa, né? E hoje a gente convidou você, Luciana Brandão, para estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre como lidar com a birra. Vou deixar que você se apresente, Uhum. fique à vontade. Pode falar um pouquinho de você para a gente começar. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luciana Brandão. Eu sou psicóloga infantil. Trabalho há algum tempo com terapia infantil, né? Só que antes eu fazia terapia na clínica, né? Atendendo crianças, principalmente crianças, mas também alguns adolescentes. E aí depois eu comecei a fazer orientação de pais. Então hoje eu só trabalho com orientação de pais online e com vida de cursos também. E através dessa vinda de cursos é que eu consigo acessar os pais em maior número, para a gente ensinar os pais como educar sem causar transtornos emocionais para as crianças no futuro. E ótimo. Então, como vai funcionar, vai ser mais um bate-papo, eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai fazendo uma coisa bem dinâmica para ir fluindo. Tudo bem? Sei. Tá. Vou começar então. Então, primeiramente, é interessante a gente compreender o porquê que a criança ela assume esse comportamento. E o que que as crianças estão querendo dizer com essa atitude de birra. Ora, vamos imaginar que a criança, ela, assim como nós adultos, nós temos necessidades tanto fisiológicas como necessidades emocionais. Os pais geralmente estão acostumados a cuidar das necessidades fisiológicas da criança, né? Porque desde quando o bebezinho nasce, os pais estão cuidando ali de trocar a fralda, da higiene, do banho, de botar para dormir, horário de comer. Então a criança chora, a mãe coloca logo no peito, né? Então, esses cuidados já são feitos, das necessidades fisiológicas. Quando a criança começa com 1 ano e meio, por aí, ela começa a se perceber como um indivíduo separado de sua mãe. Então, até então, ela estava achando que, como se tivesse saído da barriga, mas ainda não tivesse percebido isso ainda. Porque na barriga ela era alimentada pelo cordão umbilical, então ela tinha essa necessidade de alimentação prontamente atendida. Quando ela nasce, também, a mãe alimenta logo. Então, a criança, enquanto ainda é muito bebezinho, ela não percebe ainda que ela é um indivíduo separado de sua mãe, que ela tem necessidades e desejos diferentes. Mas com 1 ano e meio, ela começa a perceber que ela tem desejos diferentes de sua mãe e necessidades diferentes. Então, ela começa a demonstrar essas necessidades. Então, mesmo com a linguagem muito bem rudimentar ainda, a criança está aprendendo a falar, mas ela começa a contar, ela começa a ir em direção ao objeto, e ela começa a demonstrar que ela quer aquilo dali. E quando não pode, né, ser feito naquele momento, então, por exemplo, não pode ter determinado brinquedo, ou não pode ter um doce fora de hora, a criança vai ficar irritada com aquilo, e aí ela vai, como ela não é ainda oral, ela não consegue falar ainda completamente, né, demonstrar os seus desejos, ela começa a fazer a birra como uma forma de comunicação. E isso, lógico, irrita os pais também ficam sem entender o que fazer, né, nessa hora, porque como a nossa cultura, ela nos ensina como atender as necessidades fisiológicas da criança, né? Então, a criança é atendida nessas necessidades fisiológicas. Tanto é que quando a criança faz birra e a mãe percebe que é porque está com sono ou porque está com fome, a mãe protege nesse momento. Fala, não, é porque ele está com fome. Vem para aqui e aí dá comida, ou é porque está com sono. Então, geralmente protege. Mas quando é uma necessidade emocional, então, digamos uma situação em que os pais entraram no shopping para comprar um brinquedo para um priminho do filho. E eles estavam com pressa. Então, os pais tinham uma necessidade e a criança tem outra. O filho tem outra. Ele não vai entender que o pai está comprando o brinquedo que é para o priminho e não para ele. E aí ele entra no shopping, vê ali na loja um monte de brinquedo e aquela criança tem uma necessidade de diversão, que é uma necessidade mais emocional. E aí essa criança vai em direção ao brinquedo, vai querer brincar, e aí vai dizer que quer um brinquedo também. E aí vai começar a maior confusão por causa disso. Porque os pais estão com pressa, querem tirar a criança da loja, não querem que compre o brinquedo, e a criança não sabe expressar a necessidade dela. E ela vai começar a expressar essa necessidade fazendo a birra, né? Que a gente julga dessa forma, coloca esse nome, mas a gente nem, nós profissionais da área nem gostamos muito desse termo, porque é um termo que acaba rotulando a criança. Tá fazendo birra, mas não tá olhando a necessidade emocional que tá por trás daquele comportamento. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar para isso, e é um mecanismo que acontece até com nós adultos, né? Então, imagine, diante de uma situação ambiental, como eu falei antes, né? Uma situação em que estavam numa loja
Nós, adultos, também temos pensamentos. Então, nesse momento, a criança vai ter um pensamento tipo, eu queria brincar com aquele carrinho. E esse pensamento vai gerar um sentimento na criança, um sentimento de alegria, porque ela viu aquilo. E ela tem uma necessidade para ser atendida, né? Porque ela quer se divertir com aquele brinquedo. E aí, no momento que o pai ou a mãe diz não, essa criança vai se comportar fazendo a birra, né? Então, tem um mecanismo que funciona nesse momento, só que é inconsciente para a maioria das pessoas que são leigas ou fora dessa área. Mas todos nós agimos através desse mecanismo. Tem uma situação ambiental que leva a um pensamento, esse pensamento leva a um sentimento e esse sentimento leva a um comportamento. Então, isso acontece com nós adultos e também com as crianças. Só que acaba ficando mais meio no processo inconsciente, quando a gente não para analisar e observar. Então, quando a gente vai na clínica e começa a fazer a orientação de pais e começa a fazer com que os pais comecem a observar esse mecanismo, as necessidades que estão por trás do comportamento, a imaturidade cerebral também é outro motivo da birra. Então, a criança está amadurecendo, né? Até pela questão fisiológica mesmo, do tamanho da caixa craniana, o cérebro não vem totalmente formado. Então, ele está amadurecendo. Então, essa parte frontal do cérebro, que é responsável pelo autocontrole, a criança não está totalmente formada. Então, ela vai ter dificuldade de autocontrole, de controlar seus impulsos, já tem a dificuldade da fala, né? De não saber expressar sua necessidade. E aí, junto com essa necessidade, essa dificuldade da imaturidade fisiológica mesmo, e aí mesmo que acaba transformando num caos, né? Para a família que não sabe como lidar com isso. Então, é basicamente isso que acontece. Entendi. E qual o problema de bater, colocar de castigo ou usar ameaça, assim, com a criança? Bom, geralmente os pais usam esses recursos porque eles querem controlar o comportamento da criança e não sabem como. Estão preocupados, como é que vai ser essa criança no futuro. Se eu não educar agora, não disciplinar agora, não ensinar agora o que é correto, como é que vai ser. E a gente também acaba replicando o que foi feito com a gente na nossa infância. Então, muitos dos pais falam, eu apanhei, mas eu sou uma pessoa de bem. Então, eles estão olhando, lógico, quando os pais não têm recursos, às vezes, fazer isso é menos pior do que não fazer nada, do que deixar a criança livre e acaba sendo permissivo, porque os prejuízos são até mais graves. Mas se a gente tem recursos adequados, que a gente pode educar e disciplinar a criança, pensando numa vida futura, mas com uma educação e uma disciplina positiva e que se preocupe com o lado emocional dessa criança, por que não fazer, né? Então, a gente acaba, quando usa punição, castigo, ameaça, a gente acaba fazendo com que essa criança pare de fazer aquele comportamento. Então, naquele momento, ela vai parar, vai funcionar. Mas ela vai ter prejuízos emocionais, porque ela, por exemplo, pode ficar com desejo reprimido, ela não sabe dizer aquilo dali que ela tem vontade de fazer. Então, ela para não ser punida, né? Para não apanhar, para não ser castigada. Mas ela acaba tendo dificuldade de autoconhecimento. Porque se ela está reprimindo o que ela gosta, ela não vai conseguir identificar o que é que eu gosto mesmo de fazer. Não, você vai acabar atendendo só o que seus pais querem que você faça. E aí depois ficam adolescentes, aí chega o momento de escolha profissional. Aí tem que escolher uma profissão. Vamos para pensar que a gente passa 90% do nosso tempo no trabalho. Se a gente não escolhe uma profissão que seja a nossa vocação, algo que a gente goste, a pessoa vai ficar infeliz, vai ficar frustrada, certo? Só que uma criança, nesse momento da adolescência, conseguir identificar o que ela gosta, ela precisa, na infância, conseguir perceber o que ela gosta, o que ela não gosta, conseguir expressar isso, né, para os pais. Só que quando os pais só reprimem tudo que a criança quer de uma forma punitiva, a criança vai acabar usando máscaras para agradar os outros, vão reprimir os seus sentimentos, e aí vem transtorno de ansiedade, vem depressão. Então, um dos prejuízos são os transtornos emocionais, né? Problemas de autoestima, porque acaba querendo fazer tudo só para agradar o outro, mas não está agradando a si mesmo. Tem também o problema da mentira, que a criança começa a mentir para esconder que ela queria aquilo dali. Se ela fez alguma coisa errada, quebrou algum objeto, ela não vai chegar para os pais de uma forma assertiva para explicar o que aconteceu. Ela vai esconder para evitar a punição, né? Então, tem vários prejuízos. Vamos parar para pensar também que, até para nós adultos, às vezes, é difícil a gente ter autocontrole em algumas situações, né? Numa relação com o marido, às vezes, numa discussão, ou no trabalho, ou numa briga de trânsito. Então, muitas vezes, a gente acaba se controlando porque a nossa educação foi punitiva,
Mas a gente não sabe ter uma comunicação assertiva, que é o ideal. Então a gente pode ser agressivo com o outro, a gente pode ser passivo e submeter a tudo, e também ficar frustrado e infeliz com isso. Então, geralmente, os agressivos vão ter um problema de relação social, enquanto os passivos vão ter um problema de relação intrapessoal. Porque eles não vão saber como lidar com suas emoções. Mas a gente tem como ter a comunicação assertiva, que é o meio termo, em que você tanto fala o que você deseja ou aprende a limitar o outro, quanto você também aprende a respeitar o outro. Ambos estão sendo respeitados e aí é uma relação mais saudável. Então, o problema de quando a gente bate, quando a gente pune, é que a gente não ensina a criança como se comunicar assertivamente. Ela está parando de fazer porque ela está com medo. Mas a gente não está ensinando como ela vai lidar com a sociedade depois no futuro, como ela vai se relacionar, como ela vai se comunicar, entende? Nem com o outro, nem consigo mesmo. Então ela acaba não conseguindo fazer isso. É muito, muito impactante aí, né, essas atitudes. E o cantinho do pensamento, que muita gente fala, ela é uma boa estratégia? Como é que é? Voltando àquilo que eu já tinha dito, que existe uma imaturidade cerebral, né? Se a criança não consegue se controlar, e isso é uma questão fisiológica, colocar a criança sentada no cantinho do pensamento acaba sendo um tipo de castigo disfarçado. Já é uma evolução, porque assim, vamos imaginar que antes os pais só batiam, certo? Quando você coloca no cantinho do pensamento, é uma forma de dizer, eu não quero bater. Então, é uma forma que os pais estão achando que estão sendo mais respeitosos com o filho. Mas ainda não é o respeito ideal. Por quê? Porque a criança não está ali pensando no que fez. Se ela não tem maturidade cerebral suficiente para conseguir refletir, o que está acontecendo naquele momento? Ela está ali sentada, porque ela sabe que se ela levantar, ela vai ser colocada de novo, ou vai acontecer coisa pior, que ela vai apanhar. Então ela fica ali por causa disso, mas naquele momento ela não está refletindo no que ela fez. Ela está, na verdade, com raiva, ela está se sentindo injustiçada, ela está se sentindo incompreendida. E aí começam a formar crenças distorcidas também na criança, porque ela começa a acreditar de que ela não é aceita, que ela não é amada, que ela não é compreendida. Entende? Isso tem um impacto também na nossa vida depois no futuro. Então, tem outros recursos que a gente pode utilizar que são muito melhores. Por isso que não sou adepta do cantinho do pensamento. Porque, na verdade, a criança não está pensando, né? Então, às vezes, os pais colocam porque acreditam que seja, mas não é o que está acontecendo, de fato. Sim, sim. E qual é o problema de não usar esses castigos, palmadas, e deixar o filho fazer o que ele quiser? Assim? Tem algum impacto nisso? O que acontece? Existem 4 estilos parentais. Então, existe o estilo autoritário, que é o que geralmente os pais vão usar esses estilos de acordo com a sua história de vida. Então, como a gente não é ensinado como educar, nem nossos pais nos ensinam, nem na escola. Então, só isso é uma informação que fica restrita aos profissionais da área. Então, os pais vão acabar, por tentativa e erro, replicando o que foi feito com eles no passado. Eles vão usar um desses estilos. Então, alguns vão ser autoritários e vão tentar intimidar a criança através do medo. Então, vão tentar calar a criança pelo medo, com gritos, com castigos, com palmadas. Outros vão ter o estilo permissivo, que é esse que deixa a criança fazer o que quer. Então, às vezes, quem tem esse estilo fica, é porque é só uma criança, vai passar. Então, eles acreditam que vai passar com a idade. Talvez até quem saiba dessa questão do amadurecimento cerebral vai dizer, mas é porque o cérebro está imaturo, mas depois vai amadurecer e isso vai passar. Só que, infelizmente, não passa se a gente não orientar a criança. Porque quem tem esse estilo permissivo, ele não dá orientação, tá? Tem um estilo também negligente, que são geralmente os pais que abandonam. Então, eu não estou falando só de homem, né? Mulher também pode abandonar, né? É minoria, mas também acontece. Então, são os estilos que o autoritário e o permissivo ainda estão preocupados. Eles não sabem o que fazer da forma correta, mas eles estão tentando. O negligente nem tenta. Entende? Então, acaba abandonando a criança. E tem o democrático, que é o estilo ideal, que usa um pouquinho do autoritário com um pouquinho do permissivo. E acaba tendo uma mistura disso aí, que é uma forma mais equilibrada de colocar limites, não impor o respeito, mas conquistar o respeito da criança, que é diferente. Então, a gente precisa entender que os pais têm autoridade sobre a criança, mas não pode impor essa autoridade de uma forma autoritária. Entende? Então, é diferente. E aí, esse estilo que é permissivo, ele acaba fazendo com que a criança tenha tudo prontamente. E aí, a criança cresce e não aprende a lidar com a frustração.
tem dificuldade de adiar a gratificação. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa criança, lógico, está educando crianças, pensando que essas crianças vão crescer, vão se tornar adolescentes, depois adultos. Então, a gente está educando para a vida. Não vão ficar para sempre crianças. Então, imagine que depois, em algum momento, essa criança vai estudar para uma prova de vestibular ou para um concurso público. Se essa criança, na infância, não aprendeu a adiar a gratificação, ela vai querer prontamente ter só o prazer. Então, vai querer ir para a praia, curtir, mas não vai querer ter a parte de resiliência, de entender que precisa estudar para ter a gratificação depois que ela tiver feito a prova, tiver sido aprovada no concurso ou na prova do vestibular. A mesma coisa se tiver um problema de saúde, que precisa fazer uma dieta porque descobriu que tem algum problema com a glicemia, né, tem uma diabetes, então precisa fazer uma dieta. Vai ter dificuldade também de fazer a dieta, né? Ou se for, até por questões estéticas também. Não vai conseguir fazer dieta porque quer gratificação imediata. Que é o teu prazer imediato daquele doce, daquilo que é saboroso. E não adiar a gratificação, de ficar pensando na sua saúde, para ter a gratificação, às vezes, de comer aquele docinho só no domingo, só no dia de uma festa, sabe? Então, tem prejuízos para a saúde, tem prejuízos para a parte de conquistas mesmo, de objetivos para a vida profissional depois no futuro. Então, essa coisa de adiar a gratificação é importante. Outro prejuízo que pode ter é nas relações sociais, porque aprende a manipular o adulto. E geralmente usando chantagem sentimental. Então vai dizer, mas você vai fazer isso comigo? Ou você não está acreditando em mim? Então a criança começa a aprender a fazer isso, porque percebe que consegue manipular aquele adulto que tem um estilo mais permissivo. Ela percebe que o adulto fica com pena e ela usa esse artifício para manipular o adulto e conseguir aquilo que ela quer. Só que a mesma coisa que ela faz com os pais, depois ela vai generalizar e vai fazer isso na vida adulta. Com os colegas de trabalho, com a esposa ou com o marido no futuro, entende? Então, vai ter esses prejuízos na relação social. Então, esses são alguns, tem vários outros prejuízos, mas eu estou só citando alguns aqui para vocês. E como é que a gente lida com esses maus comportamentos dos filhos, então? Como é a melhor forma, assim? A melhor forma é como eu falei, assim, lembra que eu falei de que tem uma mistura de um pouquinho dos dois, do autoritário e do permissivo? Vamos imaginar que o autoritário, ele é só firme. Ele, na hora de colocar as coisas para a criança, ele tem uma postura muito firme, muito rígida. Só que, quando ele faz isso, ele está respeitando só ele como adulto e está desconsiderando a criança. Ele está desconsiderando as necessidades emocionais da criança. Lembra que eu falei no início sobre as necessidades emocionais? Sim. Então, imagine que a criança está fazendo birra naquele momento porque teve um irmãozinho novo que chegou e ela está enciumada. Então, a criança que já estava um pouquinho maior, que já não fazia algumas coisas, mas tem uma regressão do comportamento. E às vezes os pais, mas por que essa criança está fazendo isso? Meu filho não fazia mais isso. Ele já sabe que não pode fazer. Está fazendo isso por pirraça. Está me pirraçando, né? Mas quando a gente olha para a necessidade emocional que está por trás desse comportamento, a gente começa a entender, pode estar enciumado. E aí a gente chama essa criança para junto. Vem cá, ajuda aqui seu irmãozinho, vamos ajudar a cuidar. E aí a gente envolve a criança naquele processo, para que ela não se sinta excluída. Então, quando a gente tem esse olhar para a necessidade emocional, a gente faz isso. Quando a gente não olha, o autoritário só iria ignorar isso, iria dizer, por que você está fazendo isso? Pare com isso, eu tenho que cuidar do seu irmão. E aí começava a xingar, a gritar, a brigar com a criança, a punir, a colocar de castigo. E aí essa criança vai se sentir cada vez mais excluída, se ela já estava antes. Se ela já não sabia lidar com essa emoção, né? Não sabia expressar, porque a criança, como tem dificuldade ainda, aprendendo ainda a verbalizar, ela não sabia dizer, mãe, eu tô com ciúme de meu irmãozinho, eu queria estar mais perto de você, eu queria mais seu colo como eu tinha antes. Então, ela não vai saber fazer isso. Então, ela já está sofrendo por estar sentindo isso. Imagine quando ela ainda é punida, sabe? Aí o sofrimento é maior ainda. E aí, quando a gente pensa que a criança não tem culpa, primeiro, porque ela não está sabendo expressar a sua necessidade emocional. Segundo, porque a parte do cérebro não está totalmente formada. Então, aí a gente entende o quanto é injusto a gente fazer isso. Mas vamos pensar, então, que esse autoritário, ele só é firme, ele só olha o lado dele e ele ignora completamente o lado da criança. Já o estilo permissivo, ele está olhando só o lado da criança. E ele não está olhando o lado dele e a responsabilidade dele enquanto adulto, de que ele precisa explicar para a criança que o mundo é feito de regras. E a gente precisa seguir algumas regras.
sabe? E essas regras precisam ser justas para ambos os lados, para que a gente viva em harmonia em sociedade. Então, o permissivo não faz isso também. Então, ele só é gentil com a criança, ele só tem pena, ele dá tudo que a criança quer, mas ele não tá tendo respeito próprio, enquanto adulto. Quando a gente usa o quarto estilo, que é o democrático, você usa um pouquinho da gentileza do permissivo com um pouquinho da firmeza do autoritário. E aí a gente tem vários recursos para fazer isso, várias ferramentas, várias estratégias, que eu ensino, inclusive, no curso que eu tenho chamado Stop Birra, que tem várias estratégias e que eu explico como os pais podem fazer isso. Mas, basicamente, todas essas estratégias usam isso, a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo, respeitando não só a criança, mas também o adulto. Orientando a criança, entendendo essa questão da imaturidade cerebral, que tem os temperamentos também, que é uma outra questão também que é fisiológica, né? Que a criança já vem com aquele temperamento pronto, a gente não tem escolha com relação a isso. Então, os pais conseguem no curso entender tudo isso, e isso já dá uma calma para os pais, faz com que eles tenham mais paciência, empatia pela criança, porque entende que não estão fazendo para pirraçar. E aí eles depois têm estratégias e recursos para saber como fazer. Porque eu me lembro que quando surgiu a lei da palmada, às vezes, nessa época ainda não era estudante de psicologia, e eu ficava pensando, poxa, como é que os pais vão educar agora? Porque eu também fui educada na educação tradicional. Eu também acreditava que bater funcionava, que essa era a forma correta, sabe? Então, eu só aprendi depois, na faculdade, depois me especializando em educação infantil, né, na psicologia infantil. E aí eu fui descobrindo que tem recursos. Só que quando os pais só ouvem só uma legislação e pensam, tudo bem, eu não posso mais bater, o que é que eu faço agora? Eles não têm recursos. Então, eles vão recorrer, de novo, aos gritos, castigos e palmadas. Então, o curso, o objetivo é trazer ferramentas, é trazer estratégias para os pais, para que eles se apropriem delas. E agora digam, agora eu sei o que fazer, sabe? E aí tem um segurança nesse momento. Então, assim, são recursos em que você não vai denegrir a autoestima da criança, não vai xingar, não vai gritar, não vai colocar rótulos. E a gente vai entender que a criança também precisa ser respeitada, né? Porque quando os pais falam isso para mim, mas eu apanhei, sou uma pessoa de bem, ou como se fosse permitido bater na criança porque está educando. Aí eu pergunto assim, vem cá, mas quando a gente se estressa com o chefe no trabalho, ou com o marido, com a esposa, a gente pode bater neles? Não, né? A gente aprende a se controlar. Então, assim como a gente se controla como adulto, por que não se controlar quando é uma criança? Né? Eu sei que é difícil quando a criança está fazendo birra, aquele escândalo, que parece para a vizinhança que a gente está matando a criança, mas na verdade não é. Mas a gente, quando a gente entende isso, a gente tem mais empatia. E a empatia é poderosa, porque a gente consegue educar emocionalmente a criança, para ela aprender como lidar com suas emoções. E isso daí é essencial para a vida futura, né? Porque senão tem várias pessoas que têm prejuízos que não sabem que tem. Essas pessoas que falam, eu conheço uma pessoa de bem, não sabem, às vezes, que tem problema de autoestima, de autoconfiança, que são pessoas, às vezes, que são agressivas porque não sabem se comunicar. Então, tem vários prejuízos que as pessoas não sabem. E a origem disso está lá na infância. Com certeza. Então, falando um pouco essa abordagem, como essa abordagem dos pais ela pode impactar a vida futura da criança, assim, a vida adulta. Tem um grande impacto? Muito, nas muito escolhas, grande. atitudes, Porque, comportamento. sim, tem um impacto desde o momento atual, né? Porque, como eu falei, os pensamentos geram sentimentos que levam comportamentos. Então, imediatamente, se os pais mudam o fator ambiental da forma como eles estão agindo com a criança, o pensamento da criança vai ser outro, o sentimento vai ser outro, e o comportamento vai ser outro. Então, tanto tem uma mudança imediata, como tem uma mudança a longo prazo, né? Porque, assim, a nossa personalidade, às vezes tem pessoas que ficam perguntando como é que é formada a personalidade, né? Acham que é uma coisa meio mística. Às vezes tem aqueles testes psicológicos para a pessoa, eu quero saber como é a minha personalidade, faz o teste. Mas, basicamente, a personalidade ela é formada por 3 fatores: o bio, psico e o social. Então, tem fatores biológicos que influenciam, né, no temperamento da criança. Então, esses fatores biológicos, a criança já vem com um determinado temperamento. E aí tem, basicamente, 2 grupos de temperamento, né? São 4 temperamentos, mas que eles se dividem em 2 grupos. Então, tem um grupo em que a gente tem um mecanismo já biológico, que todo mundo, mesmo as pessoas leigas, já deve ter ouvido, que é da luta ou fuga, no momento de perigo, né? Então, imagine que você está numa rua escura
e teve um assalto. Algumas pessoas vão lutar com o assaltante, mesmo sabendo do perigo de tomar um tiro, mas na hora não consegue pensar, é como se bloqueasse. E luta, enquanto outras pessoas vão sair correndo, vão fugir. Então, o que determina se você vai lutar ou fugir nesse momento é também o temperamento. O temperamento vai influenciar nisso, né? Então, tem esse fator biológico, né, do temperamento. Tem um mecanismo também que é biológico da imaturidade cerebral, como eu falei. Tem um fator psíquico, que é a parte do psicológico que está sendo formado dessa criança, que é um fator mais ambiental. O quanto os pais e os cuidadores principais, que estão mais próximos dessa criança, os professores, estão influenciando na formação de crenças, de valores para essa criança. Então, tem esse fator ambiental. E tem outro fator ambiental, que é o social, que é a nossa cultura. Então, uma criança criada numa determinada cultura, ela vai ter algumas crenças, alguns valores, e algumas coisas vão ser aceitáveis que numa outra cultura não vai ser. Certo? Então, assim, uma criança que, naquele momento que os pais estão brigando, punindo, nosso mecanismo, a gente tem no nosso cérebro, no meio tem a amígdala, né? E a amígdala vai, no momento de perigo, como na hora que a criança também se sente ameaçada, ela se sente no momento de perigo. Assim como a gente se sente no momento de assalto, a criança sente quando está sendo ameaçada pelos pais, na hora de uma punição, de uma briga. E aí a amígdala vai começar a disparar adrenalina e cortisol. E a criança, estou em perigo, estou em perigo. O cérebro dela começa a demonstrar isso. E ela vai, a depender do temperamento, ou lutar e enfrentar os pais. Tanto é que tem mais de um filho consegue perceber isso. Que um é diferente do outro. Às vezes, enquanto os pais estão aqui enfrentando a criança vai enfrentar também. E vai dizer o que foi e vai enfrentar os pais. Enquanto outras, quando os pais reclamam, a criança baixa a cabeça, chora, sai pro cantinho, chorando, sabe? Elas fogem. Isso é uma forma de fugir. Ela não vai enfrentar. Mas por que uma enfrenta a outra não? Por causa do temperamento. E aí, aquela criança que está acostumada a lutar, ela vai ter um comportamento mais agressivo, que vai se generalizar daquele momento da infância para depois da vida adulta. Porque se ela não aprendeu a se comunicar de uma forma assertiva, ela vai enfrentar também quando ela se sentir desvalorizada pelo chefe, quando ela se sentir agredida, quando for numa briga de trânsito, quando for no estádio de futebol. E aí vão ter aquelas situações que a gente vê de violência. Por quê? Porque foi aprendido desde a infância que era com violência que se resolvia os problemas. E ela generaliza depois para o futuro. Então, elas vão ter problemas sociais. Já as crianças que choram calada, baixam a cabeça, essas crianças vão ser mais passivas. Enquanto a outra era agressiva, essa vai ser passiva. E aí você é aquela pessoa que talvez você conheça, Isadora, pessoas que às vezes que não sabe dizer não, que tudo que você pede a pessoa aceita e faz. Às vezes a pessoa não quer fazer, está insatisfeita, mas ela não sabe dizer não. Então, para não desagradar o outro, ela desagrada a si mesma. E ela faz forçada. E as pessoas, às vezes, começam a perceber isso e começam a abusar dessa boa vontade daquela pessoa. E aí começam a pedir cada vez mais. E aí a pessoa começa a se sentir cada vez mais frustrada, insatisfeita, como se ela estivesse se anulando. E aí essa criança que foi acostumada pelo temperamento dela, naquele momento, não soube se comunicar, não soube expressar o que ela estava sentindo, e ela aprendeu só a se calar, ela vai depois, no futuro, ter problemas não sociais, mas intrapessoais. Vai ter problemas com as próprias emoções. Porque ela vai ter problema de autoconhecimento, ela não vai saber expressar para o outro um agrado ou desagrado. Ela não vai saber impor limites no outro. E aí, um dos prejuízos pode ser situações, às vezes, que a gente vê de violência doméstica. Em que as pessoas, às vezes, não entendem por que essa mulher se submete a isso com esse homem. Por que ela não consegue reagir. Por que ela não consegue se defender. Porque ela não aprendeu na infância como se defender. E aí juntou a forma como os pais agiam com ela, né, que achavam que estavam educando com a melhor das boas intenções, lógico, os pais sempre querem fazer o melhor para os filhos, mas eles às vezes não sabem como fazer. Então, agiam dessa forma, pensando que estavam educando para o futuro. E aí juntou com o temperamento de uma criança que é passiva e essa criança só se submete. E ela se submete na infância e vai se submeter também depois no futuro. E aí, cada vez mais que ela submete, mais as pessoas se aproveitam disso. Então, são pessoas que vão ter problemas de transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, depressão.
Então, são geralmente essas pessoas que vão para a terapia, porque não sabem lidar com suas próprias emoções, sabe? Então, são todos esses prejuízos que eu tenho um outro curso chamado Cérebro Integral, que fala sobre como desenvolver as habilidades sociais e emocionais das crianças, justamente pensando em prevenção. Porque eu acredito que é muito melhor eu prevenir do que eu tratar depois no futuro. Com certeza. Porque, como eu falei, a gente está educando para a vida, para o futuro. Então, a gente não vai esperar essa criança crescer, ter problemas, para depois ela procurar ajuda. Imagine quanto sofrimento a gente pode evitar, se a gente tiver como prevenir isso antes, né? Então, é basicamente isso. Quem tiver interesse, né, tem um site chamado lucianabrandão.psc.br. E nesse site tem os cursos, né? E tem mais informações também que vocês podem acessar. Que ótimo. E uma coisa interessante, você comentou em relação aos professores, eu comecei a pensar que as crianças passam muito tempo na escola, né? Então, fica ali com os professores e tal. E como é que você acha que a educação no Brasil, assim, sabe lidar com esse comportamento? Ou é muito de reprimir? Porque o que eu lembro da minha época, eu acho que é muito de reprimir esse sentimento e ficar, tipo, Sim, cantinho do pensamento, sempre. sim. Geralmente, desde a minha época na escola, eu me lembro que tinha um órgão chamado SOI, que tinha uma psicóloga que ela ficava lá só para receber as crianças problema. Uhum. E quem são as crianças problema? Essas crianças que são agressivas. Então, essas crianças agridem, têm problemas, batem nos outros e vão para o SOI, e o SOI chama os pais. E aí, como é que os pais reagiam antes? Com punição. Hoje em dia, os pais levam para terapia. Basicamente é isso. Uhum. Mas as crianças que têm o temperamento passivo e que se calam, para os professores é ótimo, para os pais é maravilhoso, porque essa criança está se comportando. Mas ela está com problemas emocionais. Então, quando a criança não explode através da agressividade, ela implode. Então, ela está por dentro se corroendo, ela não sabe o que fazer com aquele sentimento. E ela está guardando tudo para si. E aí tem alguns casos que até vai para o corpo, porque tem doenças psicossomáticas que começam a aparecer também por causa disso. Porque se a gente não consegue expor o que a gente está sentindo, lógico que a gente tem que ensinar a criança como expor, não de uma forma agressiva, mas de uma forma assertiva. Então, a gente tem como expor para o outro, olha, esse aqui é o meu limite, a minha necessidade é essa, eu preciso que você respeite a minha necessidade, mas também respeitando do outro, sabe? E a escola, infelizmente, ainda não está totalmente preparada para isso. Uhum. Né? Então, a gente precisa muito orientar os diretores, os professores, para que eles aprendam como pegar pequenas oportunidades do dia a dia, né? Porque no curso Cérebro Integral eu falo isso para os pais. É um curso em que eu ensino 10 habilidades socioemocionais, então como desenvolver inteligência emocional, assertividade, responsabilidade, empatia e várias outras. E aí eu explico com um pouquinho de teoria e depois tem a prática com atividades lúdicas. Mas a gente tem que aproveitar no dia a dia, em várias situações que vão acontecendo. Então, aconteceu uma situaçãozinha ali, é naquele momento que a gente tem que pegar o gancho para poder educar a criança, ensinar de forma assertiva, sabe? Aconteceu uma situação recentemente com uma pessoa próxima de que uma criança pegou 4 canetinhas na escola. E aí trouxe essa canetinha e falou para a mãe, mãe, olha o que meu coleguinha me deu. Aí depois a mãe percebeu que não tinha dado. Depois de muito puxar, peraí, se ele deu, então vamos conversar com a mãe dele, para ver se a mãe dele permite, então, que dê a canetinha para você. Aí ele percebeu que tinha sido pego, né? Uhum. E aí começou a inventar uma mentira, uma história, e depois de muito, admitiu de que o coleguinha tinha emprestado, terminou a atividade, o coleguinha foi embora e ele aproveitou e ficou com aquilo. Então, como que a gente pode orientar nesse momento a criança? Dizer, olha, é normal a gente sentir vontade de ter coisas, às vezes, que não são nossas, que a gente acha bonito. Às vezes a gente vai numa loja, vê uma coisa. Eu também vejo, por exemplo, uma mulher, né? Uma mãe poderia dizer assim para o filho, eu também vejo um vestido na loja bonito. Eu queria aquele vestido, mas às vezes eu não estou com dinheiro para comprar. Né? Então, eu entendo que você queira essa canetinha do seu colega, uma canetinha diferente, bonita, mas a gente precisa entender que a sua necessidade de ter a canetinha não é maior do que a necessidade do seu colega de também ter a canetinha dele. Uhum. Que outra forma, então, a gente pode ter? Você pode ter aquilo que você quer. Você pode, por exemplo, perguntar para o seu coleguinha, colega, onde foi que você comprou essa canetinha? Qual é o nome dela? E aí você chega para sua mãe e pede. Uhum.
Mãe, eu queria essa canetinha, o nome dela é tal, e já dá todas as instruções para a mãe acertar, pegar a canetinha certa, né? Então, nesse momento, a gente está considerando a emoção dessa criança, a necessidade dela de ter aquele objeto, a gente não está punindo, a gente está mostrando para ela que a necessidade do outro também é importante, a gente está ensinando valores, a gente está demonstrando uma alternativa de ter aquela necessidade atendida com comportamentos adequados, sabe? Então, a gente tem como corrigir sem precisar punir. Então, não precisou brigar, castigar, bater, nada disso. Se a gente, nesse momento, bate, briga, castiga, a criança vai fazer outra vez. Ela vai continuar com a necessidade dela de ter aquele objeto. Ela não sabe o que fazer com aquilo. E ela, outra vez, vai pegar e vai esconder melhor para que a mãe não pegue. E aí, a gente acaba estimulando a mentira. Ao invés de ensinar para a criança que tem uma outra forma dela conseguir aquele objeto. E ela entende também que a necessidade dela também foi respeitada. Ela sente a sua empatia e ela aprende também a ter empatia pelo outro. Então, são umas pequenas oportunidades do dia a dia que a gente vai pegando gancho de situações que acontecem para a gente aproveitar aquilo dali. Mas, para isso, os pais precisam estar preparados. Se eles não estão antes preparados, se eles não têm recursos, numa hora dessa, eles não sabem o que fazer. Aí volta a recorrer a castigos, ameaças e palmadas. Sim, sim. Então, essas foram as perguntinhas que eu montei. Se alguém tiver alguma dúvida, pode montar no chat. E se você quiser falar mais alguma coisa, quiser pontuar mais alguma coisa, pode ficar à vontade também. Eu amei o bate-papo, achei muito bom, muito esclarecedor. E eu queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui nesse sábado de manhã, né? E tudo foi meio corrido, mas que bom que deu certo. Que bom também. Eu adorei de participar. Obrigada pelo convite. Hoje, inclusive, é aniversário de minha mãe. Aí eu falei para ela, olha, tem uma live hoje, mas eu vou para a live, 11 horas eu estou aí para almoçar. Ai, meu Deus, manda parabéns. Mas deu tempo e foi ótimo. Então tá, eu acho que ninguém comentou nada, as pessoas elogiaram, falaram bem. Acho que ninguém tem dúvida, então a gente pode encerrar e tá tudo certo. Tá bom, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, tem um site também que a pessoa pode entrar lá e procurar meu Instagram também, né? O Instagram é psi.lucianabrandão. E aí você pode mandar também mensagem lá no privado, eu também respondo. Tem uma observação, uma perguntinha que é tipo, gostaria, não sei se você está conseguindo ler, mas eu vou dar uma lida aqui, da Vitória Cardoso. Gostaria de saber como lidar com as criações diferentes, como lidar com os filhos muito diferentes, mesmo com os mesmos pais. Essa diferença, assim, né, de personalidade, como é que é? Com filhos diferentes com relação à personalidade do mesmo pai, é isso? Pelo que eu entendi, os filhos serem diferentes e terem os mesmos pais. Assim, tem alguma explicação para isso? Assim, são os mesmos pais, mas os filhos são bem diferentes em questão de sim, entendi. Acho que foi isso que eu entendi. Entendi, olha. Porque assim, por mais que os filhos tenham a mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe, tá tudo sendo ensinado do mesmo jeito, mas a gente não sofre influência só dos pais. Tem, às vezes, uma avó que favorece um e não o outro, uma tia, tem a influência do professor, tem a influência dos coleguinhas da escola. Então, uma criança vai ter uma turminha, outra criança vai ter outra. Então, o que vai aprender são coisas diferentes. Então, além disso, tem o temperamento também. Lembra que eu falei que o temperamento que é inato? Então, a depender do temperamento, você vai enxergar o mundo de uma determinada forma e vai absorver mais informações do mundo. E um outro temperamento vai absorver o mundo de uma outra forma. Então, lembra que tem uma criança que tem um temperamento, como eu falei, que são 4 temperamentos, mas que subdividem em 2 grupos. Um que é mais de enfrentar e outro é mais de fugir. Então, de acordo com situações que tem na vida, aquele que é de enfrentar vai fazer uma leitura do ambiente de uma forma. Eu preciso me defender, mas eu tenho que me defender dessa forma agressiva. Já que o que passivo não, ele vai sempre recorrer a recursos para tentar fugir daquilo dali. Então, ele enxerga o mundo de uma outra forma. Então, foi a mesma educação, os pais estão dando a mesma instrução, os valores, as orientações. Mas, às vezes, mesmo que inconscientemente, tem isso também, às vezes os pais, sem perceber, não que ame mais um filho do que outro, porque eu acredito que a maioria deles amam os filhos de uma forma igual. Mas, às vezes, se identifica um pouquinho mais com um do que com o outro. Então, às vezes, percebe que aquele tem um temperamento parecido com o dele.
E aí percebe que pode contar mais com aquele, às vezes não com o outro. Então tem isso também que influencia. Então lembra que eu falei que tem os fatores biopsicossociais? O biológico a gente não tem controle com a parte biológica, nem com os temperamentos, nem com relação à imaturidade cerebral. Mas a parte social e psico, né, que é da relação com os pais, essa parte ambiental a gente consegue ter um controle. Só que os pais precisam estar orientados para observar o que é que eles estão fazendo e mudar a forma deles agirem. Se eles mudam a forma de agir, consequentemente, eles mudam também a reação da criança. É uma coisa que, em terapia, muitas vezes, quando atendi adultos, às vezes os adultos vão para lá, para a terapia, para se lamentar, para reclamar, querendo que o outro mude, que o marido mude, que o chefe mude. Mas as pessoas muito dificilmente estão dispostas a mudar. E a gente precisa entender que a gente só muda o outro se a gente se modificar em primeiro lugar. Ah, mas como é que eu vou mudar sendo que é fulano que está me agredindo? Às vezes aquela pessoa está agredindo porque você tem um temperamento mais passivo e você é permissiva, sem perceber. Então, quando você percebe isso e consegue ser mais assertiva, você pode não saber quem é passivo, não vai sair da passividade diretamente para a agressividade. Muito difícil, pode acontecer, às vezes como uma forma até de defesa, né? Porque aconteceu isso comigo. Eu era extremamente passiva, de temperamento mais tranquilo, mas de tantas pessoas se aproveitarem disso, eu fui para um outro extremo da agressividade quando eu cheguei na minha fase adulta, como uma forma de tentar me defender. E aí depois eu descobri que existe assertividade, fui procurando meio termo, a terapia também, para encontrar formas de colocar as minhas necessidades, mas sem agredir o outro também. Mas a maioria das vezes não vai ser assim, é muito difícil, porque o temperamento passivo ir direto para agressividade, né? Porque é do temperamento da pessoa, às vezes é difícil. Às vezes a gente fala, você precisa se defender, você precisa expor suas necessidades, mas a pessoa tem muita dificuldade de fazer isso. Mas quando a gente ensina, né, na terapia, estratégias para a pessoa ser assertiva, ela já consegue se colocar mais. Só que se a gente pode fazer isso antes, na infância, como uma prevenção, ensinando para a criança como se defender, por que vai esperar essa criança virar um adulto frustrado, insatisfeito, com problemas de relacionamento, para depois procurar ajuda? A gente tem como prevenir, né? Então, por que não fazer isso? Então, a diferença entre os filhos é multifatorial, né? Mas o principal que a gente consegue mexer os pauzinhos é na parte ambiental. Só que para isso os pais precisam estar preparados, porque eles não têm controle com relação aos amigos, com relação ao professor. Eles não têm controle com relação a isso. Mas eles têm controle com relação a eles como pais. E o fator de pai e mãe é essencial. Ah, mas que controle eu vou ter? Mas a relação de pai e mãe é uma relação bem diferente. Sabe? Porque tem um vínculo biológico e as crianças aprendem a respeitar muito mais e ouvir a voz do pai e da mãe. Então, essa influência que vai ter do professor, dos coleguinhas, acaba ficando mais diluída, mais reduzida, comparada com a dos pais. Mas, para isso, os pais têm que estar preparados. Porque, senão, eles não preparam direito agora. E aí, depois, tem outros prejuízos, inclusive. Prejuízos com relação a drogas, a más companhias. E aí, depois, quando está adolescente, é muito mais difícil você corrigir. Então, a prevenção não é só por uma questão de vai ficar adulto e vai ter problema no casamento ou no trabalho. Mas, às vezes, é uma situação na adolescência. Uma situação grave que pode acontecer e que poderia ter sido evitada. Uhum. Acho que foi bem esclarecedor, foi ótimo. Acho que ninguém tem mais pergunta, então acho que a gente pode encerrar. Muito obrigada de novo pela disponibilidade de estar aqui hoje. Achei ótimo o bate-papo. E é isso. Um bom dia. Isadora, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu também, fez comentário, falou. E bom dia, bom final de semana a todo mundo. Foi um prazer. Para vocês também, gente. Bom dia.